Então, a santificação, ela será por inteiro, espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, nós temos que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente precisa, irmãos, é mudar a nossa atitude. A gente precisa se render ao Senhor, aceitar e querer ser transformado. Nós precisamos amar, nós precisamos ficar atentos, precisamos ser sóbrios. Em 1 Pedro 4, versículos 7 e 8, nós temos que, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor. E esse amor que a gente se refere é o amor de Deus, amor ágape. Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então a gente pode classificar o amor, talvez, em 3 tipos. O amor sexual, que é o amor eros, ele visa uma satisfação mútua do casal. O amor fraternal, filia em grego, que é o amor entre irmãos, que resulta num conforto mútuo. E o amor de Deus, ágape, que é a essência de Deus. É um amor que não mede esforços, que não quer nada em troca. Porque Deus é amor. Deus é assim. Muitos serão envergonhados. Para evitar isto, precisamos permanecer no Senhor. 1 João 2, versículo 28 diz: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A palavra para a segunda vinda também é parousia. Nós precisamos ter confiança e ter perseverança. Hebreus 10, de 35 a 38, nos diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. Então, a necessidade de termos paciência. Tiago 5, versículos 7 a 8 diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, longânimos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, a necessidade, irmãos, que a gente tenha foco. O que a gente passa hoje no mundo, isso é temporário. O que nós estamos passando atualmente é temporário. Essas aflições, elas vão ter um fim. Romanos 8, versículos 18 e 19 dizem o seguinte: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Isso por ocasião da segunda vinda do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está esperando, aguardando a transformação do nosso mundo, a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Também a gente precisa abordar o nosso ministério. Esse é um fator que pode apressar a volta do Senhor. A nossa vida ministerial. Nós temos um dom, nós temos que exercer esse dom, multiplicar esse dom, e quando multiplicamos o dom, isso se torna um ministério. Apocalipse 22, 12 diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, um prêmio, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então há um prêmio para os que desenvolvem os seus talentos, que desenvolvem o ministério. A parábola dos talentos, relacionada a essa obra, a desenvolver os talentos, sejam 5, sejam 2 ou 1 neste caso, nos diz, no Mateus 25, 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor, relativo à segunda volta, daqueles servos e ajustou contas com eles, o julgamento no tribunal de Cristo. Explicar essa parábola no seguinte sentido, eu vou fazer, que o Senhor deu para um 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, ele multiplicou e ganhou mais 5 talentos. E quando o Senhor veio para ajustar contas, ele demonstrou os 10 talentos, o Senhor falou: servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. O que ganhou 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. E o Senhor também elogiou por ele ter dobrado os talentos que ganhou. Aquele que ganhou 1 talento, que se envergonhou, porque só tinha 1 e achava que era pouco, não sabia o que fazer com aquilo, ele enterrou o talento. Ele não multiplicou, ele não levou aos outros irmãos da igreja para poder serem multiplicados esses talentos. E o Senhor, quando veio, o Senhor o repreendeu e disse assim, no versículo 30, e o servo inútil, que teve 1 talento, e enterrou, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que a gente explicou no início, aquele que não for aprovado no julgamento no tribunal de Cristo, quando o Senhor voltar, ele não vai participar do reino milenar, vai ficar no local que haverá choro e ranger de dentes, que nós não sabemos exatamente o que é. Mas precisamos estar vigilantes, cingidos. Lucas 12, de 35 a 38, diz, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Candeia aqui, no caso, é o nosso espírito. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados, felizes, né, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na 2ª vigília, quer na 3ª, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Ou seja, que honra, né, para aqueles que fizerem a vontade do Senhor, multiplicarem os seus talentos, o Senhor vai nos servir. Senhor, quanta honra o Senhor nos servindo. E com relação a essa 3ª ou 4ª, 2ª ou 3ª vigília, só queria acrescentar que podemos classificar em 4 vigílias. A primeira das 18 às 21 horas, a 2ª das 21 às 24, a 3ª da meia-noite às 3 da manhã e a 4ª das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, nessa parábola, o Senhor está dizendo que o Senhor poderia voltar na 2ª vigília, das 21 às 24, ou na 3ª, das 24 às 3 horas da manhã. Isso é uma indicação, e há outras indicações da palavra, que o Senhor pode voltar à noite, como um ladrão à noite. O aspecto ministerial da igreja tem que ser uma igreja atuante. Ela não pode ser uma igreja opaca, sem exercitar as suas funções. Isso pode apressar a volta do Senhor, e isso exige esforço de cada um de nós. Em 2 Coríntios 5, de 6 a 10, nós temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a igreja precisa ser atuante e estar confiante, para que quando chegar o momento de comparecermos no tribunal de Cristo, na frente do Senhor, possamos ter um resultado positivo. Então, olha, é ótimo que a gente tenha planos, todos precisamos fazer planos, termos planos para nós, para a nossa família, para a nossa vida profissional, mas a palavra final vem do Senhor. Provérbios 16:1 diz isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, assim, vamos citar aqui um resumo, né, de alguns itens que a gente pode esperar, mas também apressar a volta do Senhor. Nós precisamos estar, quanto mais na presença do Senhor, no Espírito, exercitando esta comunhão com o Senhor, nos desapegar das coisas deste mundo. Se tivermos raízes, quando a gente for chamado pelo Senhor, seja se estivermos mortos, seremos os primeiros a ser chamados, seja se estivermos vivos, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. A gente não pode ter raízes profundas nesta terra. Isso não vai permitir que a gente se desapegue dessas coisas. Precisamos pensar no dia do juízo, no tribunal de Cristo. Precisamos ter a coragem e conseguir falar Maranata, vem, Senhor Jesus.
Precisamos ter uma vida de santidade e de piedade, como nós vimos no início do que a gente estava falando, em 2 Pedro 3, versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santidade e piedade precisa ser a nossa vida. Precisamos evangelizar, dar testemunho, salvar as pessoas, utilizar as possibilidades que o Senhor nos faz aproximar, que nos deixa acontecer, para falarmos das nossas experiências com o Senhor, principalmente. Falar do que Cristo fez nas nossas vidas. Precisamos orar mais, gastar mais tempo em oração. Precisamos nos preparar, estar prontos para a segunda vinda, viver na presença do Senhor. 2 Pedro 3, 14 e 18 nos fala sobre isso, a gente já comentou. Em 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém, a gente pode citar aqui um grande exemplo da palavra, não há ninguém mais preparado ou que tenha feito mais diferença no Novo Testamento em relação ao Senhor do que o apóstolo Paulo. Filipenses 1, de 20 a 26, diz: segundo a minha ardente, quem está falando isso é Paulo, na epístola a Filipenses, capítulo 1, versículos de 20 a 26. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, claro. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo tinha um ardente desejo, ele já tinha corrido a carreira, atingido o alvo, mas ele tinha um desejo de estar com Cristo, de que fosse levado com Cristo. Não que ele quisesse morrer, mas ele queria estar com Cristo. Mas o desejo, ele deu lugar a estar na presença dos irmãos em Filipenses, em Filipe, para poder aumentar-lhes a fé no Senhor, para poder desenvolver a salvação dos irmãos. E outra, a gente não deve nos preparar apenas para a volta do Senhor, mas também precisamos estar prontos para quando a morte aparecer. Seja a volta do Senhor, seja a nossa morte, isso vai ser um fim na nossa vida, na sua vida atual. O que a gente tiver feito, fez. Se não fez, não temos mais condições de fazer. Não quero, assim, com isso dizer que a gente precisa ficar pensando na morte, né? Desejando a morte, não é isso. Deixar de fazer planos para a nossa vida também não é isso. Mas estar prontos para quando a morte vier ou quando o Senhor voltar. Devemos também ter uma atitude de prontidão e vigilância. Apocalipse 16:15 nos diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A noiva, a igreja, que somos nós precisamos bordar as nossas vestes com atos de justiça. É assim que a gente vai fazer a nossa roupa, a roupagem que a Bíblia fala. E isso vai nos deixar estar prontos para o casamento com o noivo, para sermos aprovados no tribunal de Cristo e para estarmos no reino milenar. Então, irmãos, esta é uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra para se ter medo, é uma palavra de encorajamento. Mas é preciso que você pare um pouco, olhe para dentro de você, veja como você está. O nosso tempo é muito precioso, a gente não pode deixar esse tempo passar à toa, por coisas que muitas vezes não vão nos trazer nada, não vai acrescentar nada à nossa vida. Nós precisamos realmente remir o nosso tempo
Nós precisamos desejar estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, orar mais, buscá-lo mais, deixarmos-nos ser transformados, transformar a nossa alma. E essa é a maneira que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor está nos aguardando. Vamos nos entregar ao Senhor Jesus e vamos ser vencedores, mais que vencedores nessa vida. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser tais vencedores, ser tais pessoas, tais crentes que possam estar na Tua presença, que possam estar perante o tribunal de Cristo em pé, que possamos entrar no reino milenar, possamos ser parte da esposa, parte da igreja que vai se casar contigo, Senhor. Te agradecemos por isso, te louvamos por isso, Senhor. Que todos nós tenhamos uma boa semana, que todos nós tenhamos ótimas bênçãos em nossas vidas. Amém.